Então, nós vamos começar falando sobre a EVRA. Essa válvula aqui é a válvula EVRA. Pelo que ela é composta? Então, a válvula EVRA ela é composta por um jogo de flanges, que são esses flanges laterais, pelo corpo da válvula EVRA e pelo filtro tipo FA. E também, obviamente, pela bobina que vai fazer o acionamento dela. Essa válvula, a válvula EVRA, você vai encontrar ela em algumas versões. Eu vou falar sobre essas versões e nós vamos disponibilizar imagens na tela para que você possa acompanhar. Então, a primeira delas é a EVRA 3.5, a segunda, a EVRA 3. Depois nós temos a EVRA 10, 15 e 20. Depois da EVRA 20, nós temos as válvulas com vedação do tipo pistão, que são a EVRA 25, a EVRA 32 e a EVRA 40. Quais são as diferenças entre elas? A EVRA 3.5 é uma válvula solenoide normalmente utilizada em óleo de compressor de amônio. Ela possui uma conexão do tipo rosca com o diâmetro de 1/4. A EVRA 3 é uma válvula flangeada. Então a EVRA 3, 10 e 15 utilizam este mesmo jogo de flanges, que é o flange tipo 1.3 da Danfoss. Então essas três válvulas, elas têm qual é a diferença entre elas? Elas podem ter a mesma bitola, então por exemplo, meia polegada, 3/4, mas elas têm uma diferença de capacidade. O que significa o número? EVRA 3 tem um orifício de 3 milímetros. A EVRA 10, um orifício de 10 milímetros. A EVRA 15, um orifício de 15 milímetros. Então a diferença entre essas válvulas não está na bitola de conexão, ela está sim na sua vazão, na sua capacidade, no orifício interno por onde vai passar a amônia que vai alimentar o processo, seja tanto na injeção de líquido, quanto na injeção de gás quente, ou em qualquer outro processo onde você fizer a instalação de uma EVRA. Então, a EVRA 3, recapitulando, 10 e 15, utilizam o flange 1.3 e o filtro FA15. Essas válvulas saíram de linha a partir desse ano de 2025. A EVRA 20 e 25 são válvulas maiores, e elas utilizam o flange tipo 3.0 da Danfoss. Então é um flange diferente, mais robusto para válvulas maiores. E o filtro FA também é o filtro FA 20 e 25, que é um filtro maior, então com um corpo maior para essas válvulas. A bobina utilizada em todas as válvulas da linha EVRA são as mesmas bobinas, então não tem diferença nenhuma. A válvula EVRA 20 ela possui uma vedação por diafragma. A válvula EVRA 25 possui uma vedação do tipo pistão, tal como a EVRA 32 e 40. As válvulas EVRA 32 e 40 são soldadas diretamente na tubulação, então ela não possui nem flanges e nem filtro. A sua instalação fica parecida com essa ICF 20-2. onde nós vamos ter o filtro tipo FA separado e a válvula soldada diretamente na tubulação. Elas vão ser fornecidas nas bitolas de 1 1/4, 1 1/2 e 2 polegadas, para aplicações de grandes vazões em sistemas de refrigeração industrial. Então, seguindo aqui, a gente vai falar da válvula EVRA, essa válvula que é a válvula mais popular da Danfoss, digamos assim, uma válvula com maior volume de aplicação dentro do mercado e que saiu de linha nas versões 10, 15 e 20, agora nesse ano de 2025, então com essas opções que a gente falou durante o vídeo para a substituição dessa válvula. Então, para falar dela, o que nós vamos falar? Basicamente, o sistema de funcionamento dela é o mesmo, então ela possui a sua bobina, os jogos de flange que a gente falou antes, o filtro do tipo FA, a válvula, a parte de solenoide dela e também o operador manual aqui na parte inferior. Agora, a curiosidade dessa válvula ou a diferença dela está no interno, que é diferente. Esse módulo, o módulo utilizado nessa válvula, na válvula EVRA, ele não é o módulo ICFE como nas outras válvulas. Ela também possui um diafragma aqui interno dela, mas esse diafragma ele é um pouco diferente
E tem uma curiosidade que nós vamos mostrar para você dentro dessa válvula. Então, quando você precisar identificar essa válvula, se é uma EVRA 10, 15 ou 20, tem uma maneira que você pode identificar que é muito fácil e simples. Utilizando um paquímetro, você pode abrir a tampa dela, como eu acabei de abrir aqui, remover o diafragma e você pode medir o orifício interno. Ele vai ter 10, 15 ou 20 milímetros, então você vai saber se ela é uma EVRA 10, 15 ou 20 e vai poder fazer a solicitação do reparo adequado para essa válvula. Então, vamos dar uma olhada em como isso funciona agora. Então aqui você pode ver que é uma EVRA 10. Ela possui 10 milímetros de orifício aqui na passagem dela, então é um orifício de 10 milímetros, é uma EVRA 10. Então, para solicitar o reparo fica muito mais tranquilo, você vai receber todos os componentes, essa telinha, você vai receber esse disco e também os componentes de vedação da válvula que são fornecidos no seu reparo. Falando de manutenção da válvula EVRA, existe ainda um outro ponto muito importante a ser comentado. A Danfoss trabalha com 3 tipos de reparo: o reparo de inspeção, o reparo de vedação e o reparo overall, ou reparo completo. Qual é a diferença? No reparo de inspeção é fornecida apenas a junta da tampa. Para que serve esse reparo? Se você for fazer uma limpeza mensal ou uma manutenção preventiva simples, você pode ter esse reparo para abrir a válvula, limpar, fechar e trocar apenas a junta da tampa. O reparo de vedação ele é fornecido com o diafragma da válvula, como nós mostramos anteriormente quando a válvula estava aberta. Então, numa manutenção corretiva leve ou numa preventiva semestral, trimestral ou anual, você pode usar esse reparo de vedação que vai ser fornecido com a junta da tampa, como no reparo de inspeção, e mais as vedações da válvula. Agora no reparo overall, no reparo completo da válvula, todos os componentes da válvula são fornecidos, então tanto a junta da tampa, quanto as vedações, quanto os componentes mecânicos, ou seja, torre, operador manual, todos os componentes vão ser fornecidos com esse reparo. A única coisa que não é fornecida é o próprio corpo da válvula. Então, para que esse reparo serve? Para fazer uma renovação completa da sua válvula. É claro que, em termos de preço, esse reparo vai ficar muito parecido com o custo da válvula nova. Então, eventualmente, ele não vai ser vantajoso em relação a fazer a substituição completa da válvula. Por quê? Se for uma válvula antiga, essa válvula pode apresentar um desgaste no corpo, que mesmo trocando todas as vedações e os componentes externos, operador manual, torre e tudo mais, a válvula pode continuar dando passagem, porque se for uma corrosão no corpo, mesmo com a substituição do reparo completo, ela não vai voltar a operar normalmente. Claro que eu estou falando com uma válvula com muitos anos de uso ou muito danificada, enfim, e normalmente o reparo de vedação é o reparo mais utilizado, substituindo os componentes de vedação e rodando o sistema com tranquilidade.